Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Hello! Eu sou a Mari do Borogodó e começa agora o TPM News com Borogodó, o nosso quadro no TPM no ar, para falar das novidades novidadeiras da comunicação e do marketing. É claro que a gente não vem sozinha. Para começar o programa, eu quero agradecer vocês, minhas parceiras maravilhosas. Mae Clothing, com esse look incrível que é a minha cara de animal print. Sara Bardot, que garantiu a beleza. E a Tommy Ilustra, que mandou um mimo para nossa convidada. Sem mais delongas, a gente precisa conhecer essa convidada super especial de hoje. Gente, Tamara Machado. Ela que é essa pessoa maravilhosa, publicitária, especialista em produção de conteúdo instagramável que vende. Tamara, conta um pouquinho de você, da sua história, por favor. Primeiramente, muito obrigada, Mari. Muito obrigada a todos do TPM no ar por esse convite. Eu fiquei muito feliz quando eu fui convidada e de bate-pronto aceitei, porque Sim. Eu tenho certeza que vai ser uma troca muito especial, tenho certeza disso. Muito obrigada por essa oportunidade de poder contribuir e mostrar um pouco também do meu trabalho. Muito obrigada, Mari. Eu que agradeço você ter topado estar aqui com a gente. Obrigada mesmo. Legal. Uma grande alegria. Que bom. Conta pra gente um pouquinho de você e da sua história. Legal. Mari, como eu te disse nos bastidores, eu trabalho desde os 12 anos na área de comunicação de maneira informal. E com 17 eu já entrei na faculdade de comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. E de lá para cá, sempre atuei na área. Então, já tive agência de publicidade e hoje eu sou mentora de marketing digital. E como você disse no início, o meu foco é ensinar as pessoas a criarem conteúdos que são instagramáveis e que, por consequência disso, vendem mais. Então, eu atuo desde sempre na mesma área. Muito legal. Eu, inclusive, quero contar uma coisa pra você aí, ó. Você que tá assistindo a gente, que ainda não se inscreveu e precisa se inscrever, que a gente tem a meta de alcançar 1000 inscritos aqui no canal. Vamos conseguir. A gente tá chegando lá. Eu fiquei sabendo, eu vi nas suas redes que você ganhou 60 mil seguidores. Vocês não estão ouvindo errado. 60 mil seguidores nos últimos 2 meses. Conta pra gente o que você fez, como foi essa experiência? Isso mesmo, 60 mil seguidores, 60 mil vidas Exatamente. Em 2 meses. E antes até de responder você, Mari, é interessante falar sobre isso. Eu sempre tive a pretensão de palestrar, de divulgar meu trabalho em um estádio de futebol. Olha que legal. Eu sempre almejei isso, sempre visualizei isso. E hoje, o que eu tenho na minha rede social, eu conto com um pouco mais de 100 mil seguidores, é muito maior, por exemplo, do que um estádio aqui no Brasil. Então, é muito interessante o poder da rede social, é incrível. Eu amei essa analogia, sensacional. É incrível, e nesses 2 meses foi bem interessante, porque no dia 3 de janeiro desse ano de 2024, eu anunciei nos meus stories que eu iria fazer isso, que eu iria provar a minha metodologia, que se chama 3L, lucro, leveza e legado, e que eu iria ensinar em tempo real o que eu fazia. Então, eu disse, acompanha os meus resultados, porque eu vou crescer em seguidores. No último ano, eu não foquei nisso. Eu foquei mais nos resultados das minhas mentoradas, ou seja, resultado de bastidor. Sim. E dito e feito, em 2 meses, 60 mil seguidores. E interessante é que foi com o mesmo formato de conteúdo. E isso eu quero contar pra vocês aqui hoje. Que legal. E são seguidores qualificados, né? Totalmente. É o seu público, são as pessoas que você queria alcançar, porque é isso que é importante pra gente, né, Tamara? Com toda certeza. Tanto que um Reel que viralizou, ele me trouxe 10 mil reais de faturamento com um produto low ticket, ou seja, um produto de entrada, ou seja, fazendo a conta, quantas pessoas qualificadas. Muito legal, parabéns. A gente vai ter um momento pra falar sobre a experiência com os vídeos, porque a gente vai ter um quadro novo. Mas pra gente começar aquecendo aqui, vamos pro Borogodó News? Vamos. Vamos para a nossa primeira notícia. Eu disse, por favor, se você puder colocar na tela pra gente, que o YouTube vai instalar uma ferramenta, vai lançar uma ferramenta chamada Jump Ahead. Basicamente ele vai te mostrar em um vídeo longo, ou mesmo um vídeo curto, né? O ponto alto de conteúdo do vídeo. Ou seja, eu vou facilitar a vida do meu usuário, já mostrando para ele onde que tá o ápice do conteúdo. E aí, né? Eu vejo essas coisas e eu fico pensando, você trabalha exatamente com vídeos curtos.
que você acha dessa atualização do YouTube? Excelente pergunta, Mari. Eu considero algo positivo. Eu não sei se vocês que estão assistindo ou você se recorda daquele filme Clique. Sim. Onde você tinha um controle, podia antecipar, mudar, pausar a vida. Então, eu acredito muito nisso. Eu sou consumidora do YouTube, por mais incrível que pareça, mais do que no próprio Instagram. E hoje eu já vejo vídeos que eu consigo saber, dentro ali do que o produtor fez, o que ele está falando. Então, eu já faço isso. Por exemplo, se eu quero pular a introdução, eu já consigo ir diretamente no conteúdo. Então, já existe isso de uma forma mais manual. Sim. Então, eu acredito que esse botão é uma forma mais tecnológica de aperfeiçoar o que já existe. Mas, com certeza, é super interessante. E quanto mais a gente puder fazer com que tudo na nossa vida seja mais prático, mais rápido, direto ao ponto, eu acredito muito nisso. A gente tem falado bastante nos últimos programas sobre a preocupação que as principais plataformas de redes sociais têm de ficar antenada em padrão de comportamento do público. E é isso que você acabou de comentar. Se as pessoas já fazem isso manualmente, é uma estratégia que eu tenho de fazer com que ela faça isso mais rápido, porque cada vez a gente quer fazer as coisas mais rápidas, né? Então, se eu consigo chegar no ápice do conteúdo com um clique, com a percepção do algoritmo de acordo com o meu consumo, é muito interessante. E como o YouTube, ele é uma plataforma que ele contabiliza muito o tempo de retenção do vídeo, é muito interessante isso. Porque se a pessoa perderia um tempo vendo o começo do vídeo, mas sairia logo em seguida, eu posso aumentar o tempo de retenção dela. Isso quer dizer que ela fica mais tempo no meu canal, mais tempo vendo o meu vídeo. Isso é bom porque conta mais horas pro meu canal e é bom pra todo mundo, né? Eu achei super interessante. Perfeito, concordo em gênero, número e grau com o que você coloca. E acredito, além disso, no sentido de autonomia enquanto usuário. Então, quanto mais você conseguir mostrar essa autonomia em qualquer plataforma, seja através do YouTube, ou até mesmo o Instagram, TikTok e em outras plataformas, é interessante. Então, é como se você conseguisse, inclusive, humanizar um pouco mais a plataforma. Ou seja, eu te dou o controle, como o filme Clique. Eu te dou o controle e você decide o que você quer fazer. Eu acho super interessante. Muito legal. Você é muito boa de analogias, hein? Eu gosto. Obrigada. E caminhando nesse sentido de falar de vídeos, se a gente puder colocar a nossa segunda notícia, porque a rede famosa por ter vídeos curtos tá testando liberar vídeos de até 60 minutos. Gente, olha que loucura, quer entender padrão de comportamento, né? Porque enquanto uma rede tá estudando como tornar o vídeo que tem mais tempo mais rápido, a rede famosa por vídeos curtos tá fazendo o efeito contrário, né? Sim, eu achei brilhante essa notícia, achei super legal. Inclusive, parabéns, Mari, pela curadoria, porque foi muito boa mesmo. Obrigada. E eu acredito o seguinte, sendo bem franca aqui, é claro que é um pouco desafiador dar uma opinião sobre isso, porque ainda nem começou. Sim. Mas o que eu considero? O TikTok, ele tem ali um percentual muito alto de pessoas mais jovens, ou seja, menos ali de 23 anos de idade, que consomem conteúdos mais curtos. Então, eu acredito que o hábito ali de consumo dessas pessoas são vídeos de fato mais curtos. Só que por que a plataforma ela quer colocar um vídeo, por exemplo, de 60 minutos? Imagine o seguinte, um jovem que ele está, por exemplo, na casa dele, ou até mesmo que está voltando da escola com o seu fone de ouvido. Ele pode conseguir a retenção, que é a maior métrica de qualquer rede social. Inclusive, o compartilhamento, ele é a principal hoje métrica para que você consiga ter maior alcance e advém de uma retenção. Você só compartilha um conteúdo se esse conteúdo ele te agrada, ou seja, se você viu pelo menos minimamente quase até o final, ou seja, teve retenção. Então, eu acredito que ali é o tempo que essa pessoa vai ficar dentro da plataforma e, obviamente, nós somos números, né? Nós não somos pessoas para as redes sociais. Por mais que existem várias falas com relação a isso, entendemos que somos números, né? Então, entendendo que somos números e que podemos ser vendidos através de anúncios para impactar com outras empresas, é super inteligente do TikTok fazer isso. Mas eu confesso que
pode ser que não vire tanto, né? Precisa avaliar isso melhor. Eu acho que é interessante a gente sempre pensar pelo ponto exatamente do comportamento do usuário. Porque, como você disse, se eu pego um jovem que está mais tempo ali em frente à tela, eu vou ter um tempo de retenção maior. Inclusive, já é uma tendência que os próprios jovens façam nuggets de filmes, de séries, de programas mais longos e subam inteiro no TikTok. Inclusive, já tem produtoras de filmes que lançam os filmes direto no TikTok, né? Lógico, é uma coisa muito iniciante, né? Para início dessa conversa. Mas essa adaptação é analisar o padrão de comportamento. Eu gosto muito de trazer essas percepções dessas mudanças das plataformas, porque a gente atende muita empreendedora, muita empresária. Sim. Que não entende, de fato, porque num dia é uma coisa, no outro dia é outra coisa, as redes sociais mudam e ficam muito perdidas. E o fato não é entender só a notícia em si, o entender mudou isso, mudou aquilo, mas o porquê que isso muda. Porque essas mudanças, elas não vêm da ideia de alguém, normalmente, né? Nem todas. Mas a maior parte vem de estudo. Vem de observar o comportamento do cliente, do usuário da rede social e que pode ser muito parecido com o comportamento do nosso cliente. Então, entender isso é legal porque se eu tô no TikTok, se lá é uma plataforma forte para o meu negócio, eu tenho que entender essas transições. Se eu uso bastante o YouTube, é um outro padrão de comportamento. Então, eu acho tão interessante entender isso, porque no fim das contas, estamos todos brigando por retenção. Exatamente, né? Perfeito. Faço de suas palavras as minhas. No fim das contas, nós estamos ali disputando o ativo mais importante que existe hoje no digital, que é a atenção. Existe até um livro do Samuel Pereira, que eu tive o prazer de realizar alguns cursos, até eu conheço pessoalmente. Hoje ele é um grande nome dentro do marketing digital. E ele fala algo que eu preciso dar crédito a ele. Ele fala que a atenção é o maior ativo do mundo. Então, hoje, você pode escolher para que você quer chamar a atenção. O que não pode é você simplesmente se calar, não colocar a sua voz por vários traumas, por vergonha, ou por achar que a sua voz não tem simplesmente importância e você não impactar as pessoas. Então, é o que eu falo. Eu falo sobre lucro, leveza e legado, porque por mais desafiador que pareça, o lucro é a parte mais fácil dentro do digital, Mari. O mais desafiador é você conseguir lucro com leveza, ou seja, com sanidade mental. Sim. E, consequentemente, dessa forma, você consegue deixar uma marca positiva na vida das pessoas, ou seja, você consegue deixar um legado, uma marca. Então, eu acredito muito que tudo isso implica em você querer chamar atenção para aquilo que você acredita. Exatamente. Nessa busca por atenção, o próprio TikTok está fazendo um outro teste, ele já tem alguns que estão conseguindo fazer, que é a construção de posts colaborativos. Que é uma coisa que acontece há bastante tempo já no Instagram. É uma estratégia que funciona bastante, dependendo do perfil. E que o TikTok, a gente sabe que ele cresce muito em usuários, ele cresce em consumo do conteúdo, mas rentabilizar tem sido uma dificuldade. Por isso que eles estão estudando colocar uma loja direto dentro dos vídeos, estratégias para gerar o consumo e produzir conteúdo em collab também. É um jeito de fazer essa conexão, né? Sim, muito legal. Eu não sei se fica claro aquela frase clichê: duas cabeças, duas mentes pensam melhor do que uma. Eu acredito que não é diferente dentro da rede social. A partir do momento que você consegue, assim como o Instagram, criar posts em collab, você está somando duas forças, somando duas audiências, somando duas mentes. Então, vale o clichê dessa frase. Então, eu acredito que é mais um ponto positivo de trazer essa integração, essa humanização, essa colaboratividade dentro ali da rede social. Então, acho super legal, super válido. Gostamos da colaboratividade. Sim, com toda certeza. Bom, agora voltando para nossa rede social favorita, aquela que estamos todos, que é o lugar que muita gente adora, que é o lugar que muita gente não gosta tanto, que é o Instagram. E o Adam Mosseri, que é o head do Instagram. Inclusive, esses dias eu recebi uma pergunta assim no meu Instagram, né? Eu faço o TPM News com Borogodó. Nasceu de um quadro que eu tinha nos meus stories, em que eu assino algumas newsletters, eu achava as notícias interessantes e levava para minha audiência. E aí, só que fazia ali em 1 minuto, né? Era pílula de conteúdo mesmo. E eu fiz isso, eu continuo fazendo durante a semana, mesmo sem ter gravação, porque estou ali lendo, né? E uma pessoa me perguntou: Mari, de onde você tira tantas informações? Tranquilo. De onde você tira essas informações? Aí eu falei, então,
são vários lugares. Eu assino newsletters, eu leio muitos blogs, especialmente americanos, que trazem sobre isso, vinculados a empresas. E tem algumas pessoas que trabalham dentro dessas plataformas, que elas foram naturalmente escolhidas pelas plataformas para soltar os spoilers. E o Adam, que é o head, ele adora produzir conteúdo. Eu, inclusive, adoro o jeito que ele produz vídeo. Nem gosto. Eu acho muito leve, ele fala de um jeito gostoso, parece que ele é seu amigo. E em um desses vídeos, ele falou sobre a taxa de compartilhamento ser a mais relevante no momento. E aí entra naquilo que você acabou de falar sobre o compartilhamento, que ele vem do alcance, né? O que o Instagram entende como taxas de compartilhamento, de recomendação do conteúdo? São 2 tipos. Uma é quando o meu conteúdo é muito visto, as pessoas, ele tem muita retenção, então ele vira um conteúdo recomendado. Ou quando as pessoas recomendam diretamente. Enquanto é que você pega e manda um aviãozinho. É quando você vê o meme e manda pro seu amigo. São essas 2 taxas. E eu gosto muito de pensar nisso, porque todo conteúdo de marketing precisa gerar uma ação. E muitas vezes as pessoas ficam com receio de falar, mas como que eu faço para gerar um conteúdo que seja compartilhável? E é entender essas alterações que são importantes, porque não adianta a gente falar, não vou fazer porque tô com receio. Mas se é a métrica mais importante, eu brinco que o Instagram é uma casa alugada. E que às vezes a gente tem que jogar as regras do dono da casa. Sim. É isso. Então, como que você faz, como é que você lida com isso, com essa produção de conteúdo para ser compartilhável? As pessoas, elas lidam como se o algoritmo fosse inimigo, né? Então, tem muitas pessoas que falam, o algoritmo não entrega e tudo mais. Perdão a franqueza, mas não é o algoritmo que não entrega, é você que não está sendo competente o suficiente na sua produção de conteúdo. Uhum. Simples assim. Quando eu anunciei lá no dia 3 de janeiro, com relação a essa nova jornada ali no Instagram, o primeiro conteúdo que viralizou, e para mais de 1 milhão de visualizações, foi um conteúdo que foi compartilhado 14 mil vezes. Uau! Então, eu vou repetir. 14 mil pessoas compartilharam um conteúdo. Uhum. Então, ali, basicamente, eu anunciei que esse conteúdo ele iria performar bem. Uhum. Não existe sorte dentro do Instagram quando você trabalha de uma forma estratégica. Sim. Agora, o que acontece muito, que é muito importante passar para quem está aqui nos assistindo, quando você posta um conteúdo e aí você fica o tempo inteiro olhando, nossa, deixa eu ver se ele está performando bem, deixa eu ver quem curtiu, você já entendeu errado o jogo do digital. Posta e vai acompanhando durante os primeiros minutos, porque é importante você responder, caso você não tenha alguma automação que já responda por você. Uhum. Mas é importante ali, porque assim o algoritmo vai reconhecer que o seu conteúdo, ele é bom e ele vai, sim, de fato, nos primeiros momentos, entregar para mais pessoas. Uhum. Agora, o que acontece? Tem formatos e formatos ali de conteúdo. Tem conteúdo que ele vai performar para 1 milhão. Qual que é a diferença de um conteúdo de 1 milhão para um conteúdo, por exemplo, recente que eu postei, com 4 mil visualizações, a mesma pessoa produzindo o mesmo conteúdo? O conteúdo de 1 milhão eu fiz num topo de funil. Eu quis viralizar, eu quis trazer pessoas para minha base. Sim. Tanto que eu tive 60 mil pessoas em 2 meses. Só que eu não preciso produzir apenas conteúdo topo de funil. Produzindo conteúdo meio de funil, que é um conteúdo mais denso, que geralmente tem menos visualização, eu consigo falar com quem gosta do meu trabalho, eu consigo atrair as pessoas no sentido de demonstrar maior autoridade e, consequentemente, eu faço mais vendas. Sim. Então, não é ficar preocupado, esse flopou ou esse não flopou. Qual é o meu objetivo com esse conteúdo? O que eu quero com esse conteúdo? E quando você entende isso, você simplesmente não olha mais. Porque na rede social, e finalizando a minha fala, desculpa me estender... Imagina, eu tô achando incrível essa aula, gente. Vocês estão ouvindo, vocês estão anotando tudo, eu espero. Porque foi uma super aula. Desculpa me estender, mas o que eu visualizo? Dentro da rede social, que pra mim é o ponto alto, uma crítica ou um elogio tem que ter o mesmo peso. Se você fica feliz com elogios, você tá fazendo a rede social apenas por ego. Uhum. E se você entende que uma crítica tem o mesmo peso, você entende que o jogo funciona dessa forma, então não tem peso. Tanto que o elogio com a crítica, você fica da mesma forma. Não é sobre você, sim, é sobre o outro. O que o outro diz sobre você na rede social, que é um ambiente, sim, muito positivo no sentido de oportunidades de relacionamento e financeiro, mas é um ambiente tóxico, sim. Tem gente que, Deus nos livre disso, mas tem gente que tira a própria vida por conta de comentários negativos. É muito triste.
existe isso, mas ainda assim é entender que ali a rede social é o que o outro pensa sobre ele. Então, ele vai externar o que ele pensa sobre ele através daquilo que você está fazendo. Então, você produz um conteúdo, ele gostaria de produzir, ele gostaria de ter a sua coragem, a sua ousadia, não tendo, ele vai te criticar. Então, resumindo, eu dei uma volta para chegar no ponto comum. O compartilhamento, ele se dá quando você produz algo que seja digno das pessoas quererem levar a mensagem adiante. Então, quando você for produzir conteúdo, é muito interessante você produzir algo no sentido de pensar: eu gostaria de passar essa mensagem adiante? E se você disser sim, esse conteúdo ele tem mais chance de ser compartilhável. Gente, que aula! Que aula! É intencionalidade, é entender funil. É tão importante. Eu já vi vários conteúdos assim. O funil acabou. Não existe mais o funil. E pra mim, sempre vai existir porque é a jornada do cliente. Ainda que esse funil possa tomar outros formatos, dependendo do momento que você tá vivendo de marca, dependendo desses momentos, mas é um funil. A gente vai ter tem que ter uma entrada de muita gente e ir passando por essas etapas. É que tem gente que consegue, às vezes, até diminuir essa diferença, né? Mas eu achei valiosíssima essa aula. Gente, anotem, foi incrível. Obrigada, Ajuda Mari. muito a gente a entender esse processo. Produzir conteúdo, especialmente para quem é empresário, para quem é produtor do seu próprio produto, quem vende o seu serviço, é um extra, né? Produzir conteúdo pode ser tão cansativo como você mesma disse, mas dá pra ter leveza. Eu tento levar isso com leveza também. Eu brinco com as minhas clientes, é uma coisa que a gente vai fazer pro resto da vida. A não ser que chegue alguma outra coisa diferente e aí a gente vai ter que se adaptar. Mas vai ser Instagram, vai ser TikTok, vai ser qualquer outra rede social. Mas a gente sempre vai precisar falar do nosso negócio. Então não adianta a gente ficar exaurido na primeira semana. É um processo de longo prazo. E entender os mecanismos, como funciona a rede, como funciona o meu funil, como que funciona o meu público, é o canal para a gente conseguir produzir conteúdo e ter resultado, né? Adorei. Exatamente, Mari. Agora, vamos para a minha parte favorita, gente. Eu amo. É inteligência artificial. Adoro também. Eu adoro. E tem aqui uma notícia bem legal, que o Google está criando a própria inteligência artificial generativa. Inteligência artificial generativa é o que o ChatGPT faz. A gente costuma conectar, se tornou um sinônimo, né? Que nem quando você compra Danoninho, que não é Danoninho, né? Qualquer produto daquela linha acaba virando Danoninho. Todas as inteligências artificiais acabaram virando ChatGPT porque ele se popularizou muito. Mas existem inúmeras e o próprio Google está construindo uma inteligência artificial. O que eu acho que é interessante aqui? Eu vejo muita gente falar assim: eu tentei usar o ChatGPT e não consegui. Eu falo: como é que você usou? Aí a pessoa fala: abri lá e falei: me dê 5 ideias de conteúdo. Eu falei: mas quem faz isso é o Google. No Google que você digita desse jeito, ele vai te dar respostas com base no conteúdo que as pessoas produziram. A inteligência artificial, ela tem capacidade de pegar os dados, fazer uma análise. Só que você tem que dar insumo para que ela possa ter dados para buscar. E basicamente o que o Google está fazendo é criando uma IA, né, generativa para que a gente use a inteligência artificial mais ou menos como o Google e ele faça esse trabalho para a gente, de analisar dados. É um recurso do Gemini, que é a inteligência artificial do Google e que vai incluir o raciocínio em várias etapas para planejamento e multimodalidade, que vai funcionar para vários lugares, né? E com os melhores sistemas de pesquisa. Gente, é revolucionário. Revolucionário. É mudar o jeito que a gente está fazendo pesquisa. Perfeito, é muito legal isso. E o que eu costumo analisar sobre isso? Qual que é a minha opinião sobre essa questão, inclusive, da inteligência artificial? Eu acredito que no sentido de QI, ou seja, inteligência, a inteligência artificial é mais inteligente do que o ser humano. Só que a inteligência artificial, ela não é mais sábia que o ser humano. Não existe alma, não existe espírito dentro de uma inteligência artificial. Então, quem comanda a inteligência artificial somos nós, os humanos. Então, até tem uma brincadeira, uma piada, né? Muitas das vezes o carro não tá muito bem e aí as pessoas falam: é a pecinha atrás do volante que não tá muito boa, Exatamente. né? É o motorista. É a mesma coisa, a mesma analogia com relação à inteligência artificial. Você tem
tem mais sabedoria. Sabendo que você tem mais sabedoria, você sente, você tem emoção, você vai utilizar os chamados prompts, que é a forma de você conseguir fazer as perguntas corretas, e dessa forma você vai conseguir ter as melhores respostas. Então, não é sobre... O ChatGPT não é sobre as respostas. Sim. A vida, inclusive, não são sobre as respostas. A vida são sobre as perguntas. Então, se você não souber como perguntar dentro de um ChatGPT ou qualquer outra inteligência artificial, como essa do Google, que será lançada, você não vai obter bons resultados. Então, eu acredito que, em outras palavras, só tá surfando a onda, que já é natural e que, com certeza... É esperado, né? É esperado e que nós estamos ainda em fase de oceano azul. Tudo isso ainda é muito recente. Vamos ver coisas grandiosas com relação à inteligência artificial, mas eu acredito que não há o que temer. Tem muitas pessoas, numa fala muito superficial, dizendo, nossa, mas a inteligência artificial pode se revoltar contra o humano e acabar o mundo e tal. Sim. Eu entendo esse pensamento, mas eu acredito que é superficial. E se me permite, Mari, eu sei que aqui é um lugar mais voltado para a comunicação social, mas eu acredito que tem algo que nos rege, que é muito maior do que tudo isso, muito maior do que qualquer outra coisa, que é a força de Deus, independente de qualquer crença religiosa. Deus é o que controla tudo, todas as situações. Então, tem sempre algo muito maior. Não há o que temer em nenhuma circunstância. Não existe uma folha que não cai nesse chão que não seja Deus sabendo e tendo consciência disso. Então, eu sei que parece um pouco piegas e até clichê demais, mas eu acredito que não há o que temer. Estão aí para nos ajudar. Tem pessoas que não se movimentavam e que, através da inteligência artificial, no Japão tem vários testes, as pessoas movimentavam uma colher através da força do pensamento, utilizando inteligência artificial. Então, é só você utilizar. Tudo na vida tem o lado A e o B, é só como você vai utilizar isso. Eu concordo plenamente com você. Eu gosto muito de uma frase que é: essa inteligência artificial que a gente acha que é tão incrível, ela é só o começo. A gente vai ainda olhar para trás e achar isso muito rudimentar, muito primitivo. E eu concordo que, da mesma maneira que tem pessoas que vão usar para o bem, tem pessoas que vão usar para o mal. E isso, gente, vai acontecer independente se vai ter inteligência artificial ou qualquer outro subterfúgio, ferramenta, estratégia para que isso aconteça. O que é fato? Inteligência artificial tá aí, tá posto, é acessível para todo mundo. O próprio ChatGPT, que antes tinha só uma versão Pro, que era paga, e uma versão mais simples, hoje ele disponibiliza para todo mundo, porque a intenção é socializar esse acesso. E eu concordo com essa questão, eu sempre brinco no meu Instagram que eu trato super bem a inteligência artificial, porque eu tenho medo dela virar Skynet. Eu vi nos seus stories. Do Exterminador do Futuro. Eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, eu agradeço, falo que ela tá criativa, mas tem dia que ela não tá muito criativa, eu falo também, acho que hoje você não acordou muito bem, vamos começar de novo. Eu gosto da brincadeira, mas eu também acho que não acredito nessa evolução absurda e surreal. Tem uma notícia que é a seguinte, que conecta com isso, que é: alguns governos fizeram uma... Não é essa, é uma próxima. Acho que é a anterior. Isso, obrigada. Vários governos, incluindo os Estados Unidos e outras empresas de Big Tech, fizeram um acordo para construir um botão, que é brincando, né? É o Kill the Machine, que é para evitar a evolução da inteligência artificial. Mas em que sentido? E aí é super importante pra gente... Uma coisa é a gente brincar da Skynet, outra é a gente acreditar nisso, né? Que pode acontecer. O que é esse botão? Caso a gente tenha uma evolução dessas inteligências artificiais a ponto delas se tornarem armas letais, delas controlarem armas que possam virar ataques químicos e de outras maneiras que podem ser terríveis para grandes populações, vão existir botões de segurança em que os governos e as Big Techs vão ter acesso para parar essa máquina. A questão não é a inteligência artificial. É a criatividade do ser humano que está operando essa máquina. Ela não vai tomar essa decisão sozinha de vou atacar X ou Y. Não é isso. Mas sim as pessoas que estão por trás. E eu acho super importante ter essa discussão de controle da inteligência artificial, tanto pensando em coisas grandiosas como essas, mas até
pequenos golpes que a gente já vê, como o uso de vídeos feitos pela inteligência artificial. A gente que usa muito a rede social e que é muito fácil abrir um vídeo nosso que tem nossa voz, o nosso rosto, o nosso jeito de falar e de comunicar que as pessoas já conhecem e criar alguma coisa. Então, eu acho importante ter esse tipo de legalização, de organização, de regra mesmo, porque nós somos uma sociedade, sociedades funcionam baseadas em regras, e de ter esse controle. Agora, né, a gente continua brincando, que eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, mas é isso, gente. Ela não vai levantar da minha mesa do computador e falar comigo, eu espero. Nós esperamos, né? Você disse, Mari, muito bem colocado a questão dessa arma letal, né? Caso a inteligência artificial possa virar a ser essa arma letal. Na minha humilde visão, nós já vivemos isso de maneira geral. O que é uma arma letal, na minha visão? A arma letal são os jornais que simplesmente colocam fake news, que colocam manipulações em termos gerais. Isso, para mim, é uma arma letal. A arma letal é, de fato, sim, o Instagram, que promove ali uma vida irreal, uma vida que não existe, a qual faz a pessoa acreditar que a vida dela não é boa o suficiente. Isso é arma letal. As pessoas falam muito, por exemplo, que em outros países não tem tsunami ou até mesmo não tem terremoto, mas o Brasil é o país que mais mata no trânsito. Então, isso já é uma arma letal. Sim. Então, se existir esse botão e se for necessário apertar esse botão, na minha visão, é irrelevante perto de tudo que a gente já vive diariamente a cada segundo. Né? Sim. Então, eu acredito que isso acaba sendo irrelevante. Acaba sendo... A gente cria um medo em cima de uma novidade, de um lançamento, com esse receio, e como se a gente estivesse vivendo ali, né? Infelizmente, o nosso mundo tem muitas coisas boas e muitas coisas difíceis. Como você disse, o acidente de trânsito acaba matando mais. A rede social tem esse ponto de, às vezes, gerar uma pressão, de gerar uma cobrança excessiva nas pessoas para a produção de conteúdo, para mostrar um resultado que, às vezes, elas não têm, e de causar, inclusive, problemas bem sérios. E, de novo, o diferencial de tudo isso está conectado com as pessoas que estão mexendo nas coisas. Seja na rede social, seja dirigindo um carro, seja escrevendo e colocando uma fake news, ou em jornal, ou mesmo nas redes sociais que estão tão cheias também de informações falsas que acaba sendo muito difícil para algumas pessoas checarem a veracidade das coisas. Isso é muito sério mesmo, eu concordo com você. Muito mesmo. E eu acredito muito, Mari, sinceramente, de maneira geral, com relação à parte da rede social, é muito isso que eu trouxe agora, com relação ao senso comum. Porque se você pegar uma série, por exemplo, como Black Mirror, que inclusive, se você estiver com a sanidade mental e psicológica em dia, eu recomendo. Sim. Se não tiver, não recomendo, porque ali você consegue entender como funciona a Matrix de maneira geral. Então, quando a novela, a série e até a própria rede social, ela começa a cultuar coisas que vão gerando esse desconforto, esse medo e esse receio do futuro, você pode sim ter uma narrativa inconsciente que daqui a pouco a inteligência artificial vai acabar com o ser humano. Mas, sinceramente, eu não acredito nisso, ou pelo menos espero que não aconteça. E se acontecer, eu entendo que tudo tem um porquê, motivo, um né? motivo maior e que nós conseguimos extrair o melhor disso. Exatamente. Bom, pra gente encerrar a parte do Borogodó News, a gente vai pra uma notícia um pouco mais levinha. A gente falou bastante sobre vídeo, é a tendência dos vídeos, mas a gente que é um pouco mais velho de internet, quando nós chegamos nisso aqui tudo, era mato e blogosfera. Blogosfera que era de blogs, de textos. E agora, o Google, ele de novo, gente, tá lançando... Não, era essa, era a anterior. Esse é do episódio passado. O Google tá lançando, não tem problema, tá tudo bem. O Google tá lançando uma ferramenta, esse aí, em que agora a gente já consegue fazer busca no Google separando por vídeo, por imagem, e agora vai ter a busca só por texto. Porque, gente, quantas vezes a gente já viu, né? Eu já vi vários memes assim, eu queria saber um tutorial. Eu não acho mais uma lista, é sempre um vídeo no YouTube de 20 minutos para eu aprender. Cadê as listas? E é mais uma vez as plataformas, as ferramentas mostrando o quanto elas acompanham o comportamento do usuário
para também oferecer essa estratégia. Basicamente, a gente vê as plataformas fazendo o quê? Tentando agradar o usuário e facilitar a vida dele a todo momento, né? Exato, e eu acho muito bom utilizar a nossa também. Tecnologia ao favor, e eu acho isso maravilhoso, porque você vai ter ali uma salada, no sentido de, se eu quero pesquisar através de texto, eu consigo obter respostas também em texto, se eu quero, por exemplo, obter respostas em vídeo, eu tenho, e assim por diante. Então, é entender o hábito ali de consumo das pessoas e procurar utilizar isso da melhor forma. Então, eu acho um excelente avanço, e como você bem colocou, é só o início. Daqui, por exemplo, 10, 15 anos, até menos que isso, nós vamos olhar para trás e falar, lembra da época que as pessoas não sabiam utilizar a inteligência artificial? Exato. Como que era a vida, né? Como que era a vida? Eu já passo por uma experiência, eu tenho um enteado de 7 anos, o Henrique, que é nosso fiel espectador, ele assiste os programas, em que a gente já explicou pra ele algumas vezes que, quando a gente era criança, a gente ia assistir TV depois da aula, por exemplo, não existia YouTube, a gente tinha que pôr em um canal de TV, a gente assistia no horário que tinha. Eu assistia, por exemplo, no SBT, que era, sei lá, meio-dia às 2 da tarde, e depois era outra programação. A gente não tinha os vídeos à vontade, e é tão difícil pra ele entender um mundo que não tinha o YouTube. Ele fica com dó. Ele olha pra gente tipo, não tinha Netflix. E é lógico, a gente não... Foi legal, a gente não tinha isso, mas tinha outras coisas, enfim. Porque é natural que essas mudanças aconteçam e são esperadas. Deus nos livre de continuar num mundo que vai ser sempre igual, gente. Qual que é a graça? Nenhuma, Mari. Imagina, no caso, você viver sem, por exemplo, o WhatsApp. Nós não conseguimos sentir saudade daquilo que não conhecemos. Exato. Então, nós não sentimos saudades lá atrás com relação a YouTube, porque na época a gente estava super feliz de entrar depois da meia-noite na internet de escada, naquele computador que o seu pai não deixava você entrar. Aquele barulhinho é afetivo, né? Da internet conectando. Sim, eu sinto muita falta de poder chamar a atenção das pessoas no MSN. Gente, morro de vontade. Imagina chamar a atenção agora, o celular pula, assim, vem na sua cara. É, exatamente. Você tinha ICQ? Eu não tive ICQ. Eu vi uma notícia ontem não, segunda-feira, que vai encerrar o acesso do ICQ. Eu vi nos seus stories. Gente, eu nem lembro o número do meu ICQ. Eu não tive ICQ, eu não tive ICQ. Nós temos a mesma idade, mas eu não tive ICQ. Mas eu usei por pouco tempo. Eu não sei dizer o tempo, mas foi pouquinho. E depois eu já fui pro MSN. E isso eu já devia ter ali uns 13, 14 anos. Agora, você pode faz falar quase 20 anos. Essa parte você pula. Essa parte você deixa de lá. Você pode falar pro seu enteado que existia uma vida onde o seu ficante do momento, ou seu namorado, se ele não mandasse um depoimento pra você, ele não gostava de você. Exatamente. E se você gostava de um determinado assunto, você pode falar pra ele que você tinha uma comunidade, assim, de odeio acordar cedo. E hoje em dia ele não tem isso, então... Exatamente. Olha que tempo bom, né, gente? Que tempo bom. Saudades. Inclusive, as comunidades, elas estão sendo reinventadas de várias estratégias, porque as pessoas... Não é só uma questão de sentir saudade do Orkut, mas porque a gente gosta de funcionar assim. Sim, o pertencimento, né? De conversar com as pessoas com os mesmos interesses. Isso é muito legal mesmo. Sim. Falando em mudar, vamos para a nossa análise de Borogodó. E hoje a gente trouxe o caso do rebranding da Elo. Saiu faz poucos dias. Vou pedir aqui pro pessoal da produção colocar pra gente assistir esse vídeo. O cartão Elo tá de marca nova, mais moderna e brasileira. Ele é aceito no salão. E aí, vamos de nude hoje? Eu sou mulher de nude. Vamos de vermelho. Vermelho loba, minha filha. Na feira. É que eu vou fazer um churrasquinho lá em casa. Em todo lugar. Você aceita? Nossa, Fábio, você diz isso pra todas, né? Elo é o cartão para todo tipo de compra e para todos os brasileiros. Elo, o cartão do brasileiro. Eu achei muito interessante esse rebranding. Ele foi feito pela Ana Couto, que é uma rainha do branding, em parceria com outras agências gigantes também de publicidade. E ela traz um tom do homem comum. Para quem entende um pouco de arquétipo, vai saber qual que é o arquétipo do homem comum. E ele tá querendo conversar com todos os tipos de brasileiros. Eles estão falando tanto com aquele brasileiro que tem uma conta salário, quanto aqueles que têm um pouco mais de condições de investir, de ter outros cartões, enfim. Ele tá trazendo uma popularização de
tentar colar na Elo essa coisa de ser da galera, de todos, né? Eu lembro que na minha primeira conta conta salário, acho que foi a primeira e a única da vida, eu tinha um cartão Elo. Há muitos anos, gente, faz mais de 10. Era horrível, ninguém aceitava. Não Sério? passava em lugar nenhum. Era Mastercard ou Visa. Agora, pelo jeito, Elo aceita por todos os brasileiros, né? É isso mesmo. Olha só que curioso. Achei fantástico também esse novo posicionamento, esse novo rebranding. Mas olha que curioso. Quem ele escolheu para poder fazer essa campanha? Alcione e Fábio Júnior. São pessoas que têm... são jovens, na minha visão, são jovens. Mas são pessoas que têm uma estrada. São dois ícones da música brasileira. A Alcione traz todo um empoderamento voltado ao que ela, de fato, acredita. Assim como a Roberta Miranda, por exemplo, que é da mesma época, que trouxe uma bandeira muito forte voltada ao sertanejo. Ela é pioneira, a Alcione também é um ícone. E assim como o Fábio Júnior, né? Então, o que eu acredito? Eu não tenho um estudo muito profundo com relação a ela, confesso. Mas o que eu posso conseguir diagnosticar de bate-pronto é que o público não é tão jovem quanto quem usa Nubank. Isso eu tenho certeza. Isso é muito interessante. A campanha da Elo fez vários teasers. Então, esse traz pessoas um pouco mais velhas. Tem um com uma galera um pouco mais jovem da nossa idade. E que eu achei interessante, se você reparar, eles usam bordões que eles falam no dia a dia. E aí, tinha um vídeo, que agora eu não tô me lembrando o nome do rapaz, mas ele é um galã da TV. E que ele ficou famosinho quando ele falou que ele não pagava jantar pras meninas. Caio Castro. Ele mesmo, obrigada. Eu não tava lembrando o nome de Caio Castro, gente. Caio Castro. Você vê, meu amor, como eu sou apaixonado por você, ó. Não lembrei o nome do grande galã. Por que choras, Grazi Massafera? Né? Então, e aí no vídeo que ele aparecia, ele pegava o cartão e falava pra vendedora, você divide? E ela falava, eu sabia que você ia falar isso. Porque é tentar gerar essa conexão. E essa sacada que você falou de colocar as figuras de acordo com a faixa etária... É uma comunicação muito específica, porque eu posso gerar o tráfego de acordo com a faixa etária e colocar as pessoas com quem a gente se identifica de acordo com a idade e padrão de consumo. Sim, foi excelente. Até obrigada por você trazer isso, porque eu não sabia que eles tinham feito vários. E eu já gostei dessa forma, vou procurar até aprofundar muito mais. Mas olha só que interessante, Mari. O Banco Santander era um banco que era considerado um banco mais elitizado. Sim. Inclusive, eu já fui correntista do Santander e as taxas, por exemplo, bancárias... eram maiores e até hoje são maiores do que outros bancos, como, por exemplo, o Itaú, considerando os bancos tradicionais, né? Tirando a parte de bancos digitais, como o Inter ou até mesmo a Nubank. A questão aí eles queriam desmistificar essa imagem de banco tradicional que só atende pessoas aposentadas. Quem eles trouxeram para a parte publicitária? Gil do Vigor. Justo. Gil do Vigor, que é jovem, moderno, economista. Sim. Inclusive, ele disse que vai se candidatar à presidência do Brasil e ele desafiou no sentido de falar que ele sabe mais de economia do que todas as pessoas ali. Eu não duvido. Eu não duvido. Não, ele é PhD, né, galera? PhD, né? É outro nível. A questão ali que foi muito, muito assertivo isso, né? Sim. De trazer uma pessoa como ele para popularizar mais a marca. E eu acredito que é o que a Elo tá querendo trazer as pessoas de uma forma mais humana. Sim, Gostei. É gerar uma conexão, eu achei muito legal. No último TPM News com Borogodó, a gente trouxe um estudo de caso de banco também, que foi o do Nubank, que fez uma ação quando eles alcançaram, se não me falha a memória, 100 milhões de usuários na América Latina. E eles colocaram a foto de todos eles na Sphere em Las Vegas. E fizeram um comercial super emotivo, bacana. E uma coisa me chamou muita atenção. Nos comentários do YouTube, do Nubank, ele tava lotado. Muito comentário. E comentários positivos. Das Sério? pessoas contando histórias. Eu precisava de crédito para abrir o meu negócio, nenhum banco deu, o Nubank foi o único. Eu tive um problema de saúde, precisei de um empréstimo, nenhum banco liberou porque eu sou autônomo, o Nubank liberou. Então, muitas histórias, muita prova social espontânea. Aí, curiosa que eu sou, fui olhar da Elo, né? Menina, acho que não tinha nada. Tinha uns 4 comentários. Assim, tinha comentário, mas nada muito relevante. E eu achei isso muito interessante porque mostra a força da marca. A campanha é interessante.
Eu gosto muito do tom que eles estão tomando, mas é daqui pra frente que a gente vai entender que posicionamento que eles vão tomar. Porque posicionamento é construído. Com toda né? certeza. A gente pode lançar um primeiro momento que vai ser uma base, eu vou dar um tom, ó, galera, agora eu vou me comunicar assim. Mas se eu não der continuidade para isso, isso vai acontecer com qualquer marca. Grande, pequena, multinacional, eu presa, com qualquer um. Se eu só fizer a campanha e não manter esse padrão, eu não construo esse lugar que as pessoas estão. Então, eu espero que no futuro a gente consiga enxergar mais e mais pessoas falando desse jeito, por conta desse esforço de comunicação mesmo, né? Sim, com toda certeza. Eu torço pra isso também, Mari. Show! Vamos para o nosso quadro novo, Caixinhas com Borogodó. A gente abriu uma caixa de perguntas no Instagram do TPM no Ar. Fiquem ligados que em todos os episódios agora a gente vai fazer isso, para saber o que as pessoas tinham de dúvida sobre vídeo, sobre criação de conteúdo em vídeo. E vieram algumas perguntas muito legais. Vou começar com a pergunta da Atemporal Joias Afetivas, que ela perguntou: qual é o melhor tipo de vídeo? Eu faço com a peça ou do processo de construção da peça? Um beijo para Atemporal Joias Afetivas. Joias Afetivas, obrigada pela sua pergunta. Eu vou explicar para você compreender um pouco mais o processo nessa construção, por exemplo, de um vídeo, seja ele para Reels, Stories ou para aquilo que você desejar. Quando você mostra o processo de algo, ou seja, você está mostrando ali uma jornada do herói, início, meio e fim, as pessoas tendem a olhar mais esse conteúdo, porque você se sente mais pertencente a ele. Só que depende. Se eu for responder a sua pergunta, depende. Porque se for no momento, por exemplo, de uma live shop, onde você está demonstrando o seu produto para, consequentemente, conseguir vendas imediatas, é mais interessante o produto de maneira direta. Agora, quando você vai, por exemplo, sair com uma pessoa, você no primeiro encontro pede para ela em casamento, olha, quer casar comigo? Não é assim. Então, você vai conquistando. E uma maneira de você conquistar é mostrar esse bastidor. Então, você não mostra a peça, você dá uma instrução, uma dica, um ensinamento de um look. E aí, você coloca nesse look essa peça. Então, se for responder você, depende do seu momento, de maneira geral. As duas formas funcionam, depende da sua intenção. De maneira geral, no dia a dia, encantar. Então, você pedir pra ficar, você começar a namorar, noivar e casar. Mostra todo o processo. É mais inteligente. Legal. A Ana Maciel Fotografia fez a pergunta de milhões: como fazer Reels que despertem interesse de verdade? Excelente pergunta. Ana Maciel? Isso. Ana Maciel, obrigada pela sua pergunta. Sou especialista nisso, então poderia dar uma aula aqui completa. Horas e horas falando disso. Horas e horas falando disso, mas dando uma resposta um pouco mais sucinta para você. O que encanta as pessoas é quando você consegue trazer a sua personalidade, aquilo que você faz no bastidor dentro da rede social. Ou seja, você não está construindo ali um personagem, você constrói uma persona. E dessa forma as pessoas vão se identificar com aquilo que você está fazendo. Só que de maneira prática, o que acontece? Você fica ali olhando os Reels e você salva um monte de Reels para poder fazer aquele formato parecido. E sabe o que vai acontecer? Você nunca mais vai entrar nesses Reels salvos, você nem vai ver mais isso. Então, você perdeu tempo, simplesmente perdeu essa autenticidade. Então, o vídeo que encanta, o conteúdo que encanta especificamente para Reels, é quando você consegue trazer esse seu tempero, essa sua personalidade ali no conteúdo. E depois de você encontrar, você repetir o movimento. Porque o Instagram, o próprio nome já diz, ele é instagramável, ele é instantâneo, é como miojo. Então, as pessoas querem consumir um conteúdo rápido. Por exemplo, nesses 60 mil seguidores que eu conquistei com o mesmo formato de conteúdo. Sim. Eu acertei um formato onde eu respondia a minha audiência através de um comentário e basicamente era isso. Agora, se você gostar de um formato e você perceber que esse formato encantou a sua audiência, você precisa repetir o movimento. Não fique com medo de as pessoas acharem que você não é criativa. O maior fenômeno atual hoje dentro do Instagram, que é a Cíntia Chagas, uma pessoa que eu admiro muito. Sim. Ela criou um personagem, é óbvio que é um personagem que ela até brinca que é insuportável. Algumas pessoas acreditam que é arrogante ou até mesmo soberba. O fato é que ela cresceu 4 milhões de seguidores em poucos meses.
trazendo o mesmo formato de conteúdo. Sim. Ela só responde caixinha de pergunta. Apenas isso. Então, funciona. Encante o seu cliente, encante as pessoas com a sua própria personalidade, encontrando o formato de conteúdo que seja confortável para você e repete o movimento. Simples assim. É encontrar o seu borogodó. Exatamente. É saber o seu borogodó pra colocar ali nessa comunicação. Sim. Agora a pergunta da Renascer Acessórios, que eu acho que você já respondeu, que tem a ver com isso. Que ela disse, o que fazer sem ser cansativo? Legal. Tem algumas estratégias. Obrigada, Renascer, pela sua pergunta. Para que não fique cansativo de maneira geral, você precisa trazer a sua rotina dentro ali do Instagram. Eu até essa semana coloquei um Reels falando sobre isso. Uma pessoa perguntou como que ela fazia vídeos trabalhando em home office, por exemplo. E a minha resposta foi, você não precisa estar ali num conteúdo tradicional de trazer mostrando o bastidor de um escritório, mesmo dentro de casa. Se você trabalha home office, você tem liberdade de fazer um drink no meio do dia, por exemplo. Mostra você preparando esse drink. Sim. E traz ali, ou através de texto, ou locução, ou você aparecendo, que o seu trabalho home office, ele te proporciona ter aquele momento de descontração. Então, em outras palavras, para você encantar, é trazer a pessoa que está te acompanhando para dentro da sua rotina, de uma maneira inteligente, criativa, leve e estratégica. Adorei, gente. Mais uma aula. E eu acredito que essa sensação de o que fazer sem ser cansativo vem muito disso que você falou na resposta anterior. De ficar rodando o feed e salvando um monte de vídeos. E aí o algoritmo, ele entende o que a gente gosta. Então ele vai te mostrar cada vez mais o mesmo jeito de vídeo. E aí a gente tem a sensação de que, nossa, tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas eu tenho certeza que mesmo nós duas trabalhando na mesma área, se eu olhar o seu feed no Instagram, eu vou ver coisas que eu nem imagino que rolam nas redes sociais. E você também. Porque ele é inteligente, ele vai oferecer pra você cada vez mais aquilo que você já consome. Então essa sensação de estou sendo repetitivo ou está todo mundo fazendo a mesma coisa, às vezes é porque a gente tá olhando sempre pro mesmo lugar, para as mesmas pessoas, mesmo sem perceber. Né, que o algoritmo faz isso com a gente. E quando a gente saca isso que você falou, o seu borogodó, sabe, da sua essência, o seu jeito de produzir conteúdo que faz sentido, faz toda a diferença. Perfeito. Adorei. Gente, que aula que foi hoje, né? Obrigada, muito, muito generosa, Tamara. Obrigada de coração. Vamos para a nossa parte final, a entrevista ping-pong. E eu quero saber aquilo que vem na sua cabeça. Queria mais tempo, Mari. Parece que foi rápido. Menina, foi rápido, mas já foram 50 minutos. Eu acabei de colar ali, ó. Menina do céu, muito rápido. Passa muito rápido, né? Passa. É que é gostoso a gente ficar conversando, né? E é coisa que a gente gosta. Sim. Então, deixar a gente ficar a tarde inteira, né? Vamos lá. Um livro de comunicação que todo mundo precisa ler. Eu disse no início, Atenção, o maior ativo do mundo. Esse é livro de cabeceira. Um profissional de comunicação que você admira. Tamara Machado. Amei, gente! Eu amo... Olha, eu sempre faço uns parênteses, mas faz algum tempo eu abri uma caixinha no meu Instagram pra falar sobre indicação de mulheres pra um evento. E demorou umas 6 horas pra primeira mulher se indicar. Como assim? Eu falei, gente, olha que loucura. E assim, tinham caixinhas indicando, tipo, 10 mulheres. E a pessoa não falou de si. Eu falei, a gente precisa trabalhar essa autoestima, galera. Eu não conheço ninguém melhor de comunicação do que eu. Maravilhosa. É sobre isso. Uma marca que você admira a comunicação? Apple. Qual o borogodó da sua comunicação? Alma. Gosto. Uma dica que daria para a empresária que quer investir na própria comunicação? Esteja alinhada com a sua espiritualidade. É muito mais importante do que qualquer diploma. E qual nome você daria para este episódio? Adoro. Deus é o que mostra o caminho para a realização em qualquer área. Legal. Tamara, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo, pela generosidade de partilhar com a gente tanto conhecimento. A Tome Ilustra mandou pra você um mimo muito carinhoso. Demais. Tome é nossa parceira, ao lado da Mae Clough e da Sara Bardot Make, que ajudam a gente aqui. E eu quero aproveitar para agradecer
você que tá aqui com a gente, que acompanhou até agora. Conta pra mim quais são as suas dúvidas, qual foi a sua parte preferida. E é claro, pra te lembrar de ir lá se inscrever no canal, que a gente tem uma meta de 1000 seguidores. Eu tô esperando você indicar pra suas amigas, pra sua avó, pra sua mãe, pra sua tia, pra galera. Já deixa um joinha aqui no nosso vídeo também, que é pro YouTube saber que a gente deu um aulão, né, galera? A Tamara foi aqui super generosa, compartilhou muito. Ela abriu aqui, ó, o mimo que ela recebeu da Tommy. Que lindo! Não sei pra qual câmera eu mostro. Acho que é essa aqui, ó. Olha que lindo, muito obrigada mesmo, amei. Eu amo coisa de papelaria. Você gosta também? Eu amo, gente, e eu sou suspeita pra falar, mas pense numa pessoa que é criativa e é cuidadosa na entrega. Tenho certeza, quero conhecer. Over delivery é aqui, viu? Tommy Lustra, adorei, muito obrigada mesmo pelo carinho, adorei. E foi uma honra mesmo, Mari, estar participando aqui. E se você me permite, posso mandar um beijo? Claro, gente, eu amo! Eu preciso mandar um beijo porque eu prometi de mandar um beijo pro meu time das minhas mentoradas, da Mentoria 3L, Lucro, Leveza e Legado. Elas são mulheres incríveis, fantásticas, que sempre acompanham a minha jornada, eu acompanho a jornada delas. Então, eu estou aqui também como uma resposta no sentido de inspirá-las. Então, um beijo enorme para elas. Ai, muito legal. Eu sei a diferença que faz ter uma mentora na nossa vida, no nosso negócio. Que alegria poder ter as mentoradas da Tamara aqui acompanhando com a gente. Tô esperando vocês deixarem um comentário aí pra gente. Já comentem aí. Um agradecimento especial. Eu até comentei com você da loja Emporium. Sim. Que o meu look todo monocromático é da loja Emporium. Combinou com a nossa paleta do TPM. Já combinou. E a Emporium que me forneceu esse look, elas são incríveis. E é uma empresa só de mulheres, Mari. Adoro. Uma empresa que totalmente, assim, inovadora. Pra você ter uma ideia, quero conhecer. O perfil dela tem quase 1 milhão de seguidores. Uau! E elas ensinam marketing digital de forma implícita e ensinam várias estratégias, aliás, de comunicação, de looks. Então, você quer acompanhar não só para comprar as roupas, mas para acompanhar, para aprender. Então, elas são incríveis. Obrigada, Emporium. Adorei, gente. Já vai seguir aqui. Pessoal, muito obrigada pela audiência de vocês, pela paciência, por nos acompanhar, por participarem sempre com a gente. E a gente se vê no próximo TPM News com Borogodó. Tchau, tchau!